Oi pessoal, mais vídeo no meu canal e hoje vamos ver o tempo geológico. O tempo geológico é a forma utilizada pela ciência para organizar e compreender toda a história da Terra, desde sua formação até os dias atuais. Essa escala de tempo é extremamente longa e envolve bilhões de anos. Cientistas utilizam o tempo geológico para estudar a formação dos continentes, a evolução da vida, as mudanças climáticas e as extinções em massa, o surgimento dos seres humanos e todos os grandes acontecimentos naturais do planeta. Tudo isso é o tempo geológico. A Terra possui aproximadamente 4,54 bilhões de anos. Durante todo esse período ocorreram transformações profundas na superfície terrestre, nos oceanos, na atmosfera e nos seres vivos. Para facilitar os estudos, geólogos dividiram essa enorme linha do tempo em unidades menores, chamadas éons, eras, períodos, épocas e idades. Então, vamos começar. Primeiramente, o que é o tempo geológico? O tempo geológico é uma escala cronológica criada pelos geólogos para representar os acontecimentos da história terrestre. Diferente do tempo histórico humano, em que é contado em anos, décadas ou século, o tempo geológico trabalha com milhões e bilhões. Essa divisão permite entender como surgiram os continentes, como apareceram os primeiros seres vivos, quando os dinossauros viveram, como ocorreram as grandes extinções, como o clima da Terra mudou e como os humanos surgiram. Os cientistas conseguem estudar o passado da Terra por meio de fósseis, rochas, minerais, camadas sedimentares e análises químicas. Os geólogos utilizam diferentes métodos para descobrir a idade das rochas e dos fósseis, que então a gente vai ver. Primeiramente, datação relativa. Ela compara as camadas de rocha. As camadas mais profundas geralmente são as mais antigas, enquanto as mais superiores são as mais recentes. Esse método ajuda a entender e organizar os acontecimentos em sequência. A datação absoluta utiliza elementos radioativos presentes nas rochas. Esses elementos perdem energia ao longo do tempo, em um processo chamado decaimento radioativo. Com isso, os cientistas conseguem calcular a idade aproximada de uma rocha em milhões ou bilhões de anos. Os elementos utilizados são o urânio, carbono, potássio, rubídio, entre outros. As divisões do tempo. A escala do tempo geológico é organizada da seguinte maneira: éons, eras, períodos, épocas e idades. Os éons são as maiores divisões do tempo. Então, vamos se aprofundar nesse assunto. Então, vamos começar com os éons da Terra. Primeiro, éon Adeano. O éon Adeano começou há cerca de 4,54 bilhões de anos, quando a Terra se formou. Nesse período, o planeta era extremamente quente. Existia muito vulcão. Havia intensa queda de meteoros. A superfície estava se formando. Não existia vida conhecida. A atmosfera era composta principalmente por gases tóxicos como metano e amônia. Um resfriamento gradual da Terra, surgindo as primeiras crostas terrestres e os primeiros oceanos. E com isso, aproximadamente 4 bilhões e 2,5 bilhões de anos atrás, o éon Arqueano começou. Nessa éon, houve a formação dos primeiros continentes, surgimento das primeiras bactérias, formação dos oceanos permanentes, início das fotossíntese em organismos simples. Os primeiros seres vivos eram microscópicos e viviam nos oceanos. As cianobactérias começaram a produzir oxigênio através da fotossíntese. Depois entre 2,5 bilhões e 541 milhões de anos atrás, foi um período muito importante, o éon proterozoico. Foi um período muito importante porque o oxigênio aumentou na atmosfera, surgiram seres multicelulares, ocorreram grandes glaciações e formaram-se supercontinentes. Que o primeiro supercontinente foi a Pangeia. Durante esse período, ocorreu o chamado Grande Evento da Oxigenação, quando o oxigênio começou a se acumular na superfície terrestre. Esse acontecimento permitiu o surgimento de formas de vidas mais complexas. Depois, com cerca de 41 milhões de anos atrás, continua até hoje, o éon
Fanerozoico. Esse éon é marcado pela grande diversidade de vida visível no planeta. Ele é dividido em 3 eras principais: a era Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, que é a era dos dinossauros. Então a gente vai começar a ver a era Paleozoica, há 541 milhões de anos atrás até 552 milhões de anos atrás. Nessa era, houve a explosão da vida marinha, surgiram os primeiros peixes, apareceram plantas terrestres, surgiram insetos e anfíbios, os primeiros répteis apareceram e também houve a chamada explosão cambriana. No início da era Paleozoica, ocorreu a explosão cambriana, um período de rápida diversificação dos seres vivos. Muitos grupos de animais surgiram nos oceanos. E também houve a formação de florestas. Grandes florestas se desenvolveram no planeta. Essas florestas deram origem à parte do carvão mineral utilizado atualmente. Essas florestas eram formadas pelas pteridófitas. Depois, houve a explosão permiana. No final da era Paleozoica, aconteceu a maior extinção em massa da história. Cerca de 90% das espécies marinhas desapareceram. As possíveis causas foram o vulcanismo intenso, mudança climática, alterações nos oceanos e a liberação de gases tóxicos. Com isso, entre 52 milhões de anos atrás e 66 milhões de anos atrás, começou a Era Mesozoica. A era conhecida como a Era dos Dinossauros. Ela é dividida em Triássico, Jurássico e Cretácico. No período Triássico, surgiram os primeiros dinossauros, apareceram os primeiros mamíferos e o supercontinente Pangeia ainda existia. Depois disso, veio o Jurássico. Durante o Jurássico, os dinossauros dominaram a Terra. Surgiram grandes espécies herbívoras e carnívoras e as aves começaram a evoluir. Os oceanos também possuíam grandes répteis marinhos. Depois disso, a gente teve o período Cretáceo, onde surgiram plantas com flores e os continentes começaram a se separar. Os dinossauros continuaram dominando. A final dessa era foi marcado pela extinção dos dinossauros, que ocorreu há cerca de 66 milhões de anos atrás. Ocorreu a extinção em massa que eliminou os dinossauros não aviários. A hipótese mais aceita afirma que um grande asteroide atingiu a atual península de Yucatán, no México. Consequências: a poeira bloqueou a luz solar, o clima esfriou e as cadeias alimentares entraram em colapso. Com isso, há 66 milhões de anos atrás, e continua atualmente, a Era Cenozoica começou. Ela é conhecida como a Era dos Mamíferos, pois surgiu a diversificação de mamíferos, surgiu os primatas, formação de montanhas modernas e o início da evolução humana. Durante essa era cenozoica, formaram-se grandes cadeias montanhosas, como Himalaia, Andes, Alpes. Essas formações ocorreram devido aos movimentos das placas tectônicas, que é a teoria da deriva continental. A evolução humana, depois disso, os primeiros ancestrais humanos surgiram há milhões de anos na África. Com o tempo, ocorreram desenvolvimento do bipedalismo, o aumento do cérebro, uso de ferramentas e desenvolvimento da linguagem. A espécie humana atual é o Homo sapiens, que surgiu há aproximadamente 300 mil anos. Sim, a gente tem 2025 anos, mas no tempo normal, que é o tempo que a gente conta no calendário gregoriano. Igual a gente está muitos anos depois, a gente não acha nem que existia a vida antes, né? Tem que saber, né? E daí a gente também tinha as placas tectônicas e o tempo geológico. A superfície terrestre é dividida em placas tectônicas que se movimentam lentamente. Esse movimento causa terremotos, vulcões, formação de montanhas e a separação dos continentes. Os continentes atuais já estiveram unidos em um supercontinente chamado Pangeia. Aí depois de alguns milhões de anos, se dividiram e formaram a Gondwana e a Laurásia. Pablo, mas e os fósseis? Os fósseis são restos ou marcas de seres vivos preservados nas rochas. Não é só de dinossauro, também pode ser de um animal. Eles ajudam os cientistas a identificar espécies antigas, descobrir ambientes do passado, entender a evolução da vida e determinar a idade das rochas.
Exemplo, são os ossos, pegadas, conchas, troncos fossilizados, entre outros. Também houve diversas, mas muitas extinções em massa. Ao longo da história da Terra, ocorreram 5 grandes extinções em massas. E esses eventos eliminaram enorme quantidade dessas espécies. As principais causas foram asteroide, vulcanismo, mudança climática, alteração no nível do mar. As extinções modificaram profundamente a evolução da vida. E a gente tem a escala do tempo geológico. Primeiro é o tempo pré-cambriano, que é o Adiano, Arqueano, Proterozoico, representa cerca de 88% da história. Aí a gente tem também o Fanerozoico, que é Paleozoico, com a vida marinha abundante, os primeiros vertebrados terrestres, depois a Mesozoica, com o domínio dos dinossauros, e depois a Cenozoica, com o domínio dos mamíferos e a evolução humana. Pablo, para que é importante isso? O estudo do tempo geológico é fundamental para entender a evolução da vida, compreender mudanças climáticas, descobrir recursos minerais, estudar terremotos e vulcões, conhecer a formação dos continentes, entender a origem humana. Esse conhecimento também ajuda na preservação ambiental e na previsão de mudanças naturais. A gente também tem as curiosidades. Se a Terra não fosse reduzida a 24 horas, se a história da Terra não fosse reduzida a 24 horas, os seres humanos modernos apareceriam ser apenas nos últimos segundos do dia. Os dinossauros viveram por mais tempo na Terra do que todos os humanos existem atualmente. As primeiras formas de vida eram microscópicas. O oxigênio da atmosfera foi produzido principalmente por organismos simples marinhos, e os continentes continuam se movendo até hoje. Hoje ainda tem o continente ainda se move. Mas não é só isso não. Vou terminar um pouquinho de falar de outras coisas. Mais um pouquinho do tempo geológico, porque ainda tem tempo, né? Tem que estudar. O tempo geológico é dividido em várias partes, né, para facilitar o estudo da história. Então, vamos começar. Como a gente pode começar? Com o Eon Adiano. O Adiano foi o primeiro eon da Terra. Nesse período o planeta estava se formando, a superfície era extremamente quente, havia intenso vulcanismo, os meteoros atingiam constantemente a Terra, os oceanos começaram a surgir, então não existia forma de vida conhecida. No Arqueano, foi 4 bilhões a 2,5 bilhões de anos atrás. Aí depois a gente tem o Proterozoico, depois o Fanerozoico, e a gente começa a Era Paleozoica, e a gente tem os períodos da Era Paleozoica, que é o período Cambriano, que foi dividido em período Cambriano inicial, período Cambriano médio e período Cambriano superior, que ocorre a explosão cambriana, grande diversidade da vida marinha e surgimento de muitos grupos animais. Depois a gente tem o Ordoviciano, que é de 475 milhões a 444 milhões de anos atrás. Primeiro foi o Ordoviciano inicial, Ordoviciano médio e Ordoviciano superior. Acontecimentos: diversificação dos animais marinhos, primeiras plantas terrestres e grandes recifes marinhos. Depois a gente teve o Siluriano, que é 444 a 409 milhões de anos atrás. Épocas foi o Landovery, o Wenlock, Ludlow e o Pridoli. Os acontecimentos: o surgimento dos primeiros peixes com mandíbulas, plantas que começaram a ocupar a Terra e o desaparecimento dos artrópodes terrestres. Depois a gente tem o Devoniano, com há 419 anos atrás até 359 bilhões de anos atrás. Tem o Devoniano inferior, médio e superior. Ele foi a era dos peixes, surgiram os primeiros anfíbios e a formação de grandes florestas. Depois a gente tem o período Carbonífero, há 359 milhões a 299 milhões de anos atrás. Teve o período Mississippiano e o seu subperíodo Mississippiano e a época do Tournaisiano, Visiano e Sepulcroviano. Também a gente teve
pensilvaniano, que teve a época do basquiriano, o moscoviano, o cassimoviano e o gzeliano. Super normal. Que surgiu florestas grandes, formação do carvão mineral, grandes insetos, surgimento dos primeiros répteis. Depois a gente tem o período permiano, que teve as épocas do cisuraliano, guadalupiano e o lompigiano, que houve a formação da Pangeia, clima mais seco, grande extinção em massa no final do período. E a gente tem a Era Mesozoica, que é conhecida como a Era dos Dinossauros, que a gente viu que era o Triássico, Jurássico e Cretáceo. Depois a gente tem a Era Cenozoica. Os períodos da Era Cenozoica foram o Paloceno, com a Idade Devoniano, Adeniano, Celaniano e a Tanetiano. Aí também a gente teve a Era Eoceno, com as idades Iepriciano, Luteciano, Bartoniano e Priaboniano. Depois a gente teve a Era Oligoceno, com as idades Rupseliano e Chatiano. Muito normal, né? Que teve a expansão dos mamíferos, evolução das árvores modernas e o clima mais quente inicialmente. Depois a gente teve a Era do Neógeno, com as eras Mioceno e as idades Aquitaniano, Burdigaliano, Langriano, Serravaliano, nossa, ó, não complicado, Tortoniano e Messiniano. Super normal. A gente também tem a época do Piroceno, que era a idade Zancleano, Plancentiano, que teve a formação das savanas, a evolução dos primatas, resfriamento gradual do clima. A gente também teve o período Quaternário, com as épocas do Pleistoceno, que era a idade do Gelaciano. Também teve a Calambriano, Shibaniano e Tarantiano. Depois teve o Holoceno, que era o Groenlandiano, Nortigripiano e o Maghalaiano, que é com H, né? É o H, tá bom? E teve as grandes glaciações, a evolução humana e o surgimento da civilização. Vamos agora a escala completa, mas simplificadinha. Teve o pré-cambiano, com os períodos Ardeano, Arqueano e Proterozoico. Depois teve o período, a Era do Fanerozoico, com os períodos Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Importância das épocas da idade. Épocas de idade permitem aos cientistas estudar mudanças mais específicas da Terra. Com essa divisão é possível identificar extinções menores, estudar mudanças climáticas, analisar a evolução de espécies, comparar fósseis, entender transformações geológicas detalhadas. Quanto menor a divisão, mais detalhado fica o estudo terrestre. Curiosidade: o Holoceno é a época atual da Terra. Alguns cientistas defendem uma nova época chamada Antropoceno, marcada pelo impacto da humanidade no planeta. Os dinossauros viveram durante quase toda a era mesozoica, e o ser humano moderno ocupa apenas uma pequena fração do tempo geológico. Conclusão: o tempo geológico é enorme, uma enorme escala criada para organizar toda a Terra. Os éons, eras, períodos, épocas, idades ajudam os cientistas a compreender bilhões de anos de mudança do planeta. E essas divisões mostram como a Terra evoluiu desde sua formação, passando pelo surgimento da vida, domínio dos dinossauros, evolução dos mamíferos, o aparecimento dos seres vivos e até os dias atuais. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Se inscreve, estuda e tchau. Agora sim vai ser... Não, agora é 2 tchau. Agora sim, tchau. 3 tchau. Gente, no seu 4. Tchau.